Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade e a vida cristã. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente vai surfar nas ondas da fé, mergulhar fundo na história de um jovem surfista que viveu com intensidade, serviu com amor e deixou um legado de santidade entre os jovens atletas e fiéis de todo o mundo. Estamos falando do Guido Scheffer, médico, seminarista, surfista e venerável da Igreja Católica. Um jovem apaixonado por Jesus, pelas ondas e pela missão de cuidar do corpo e da alma de cada irmão. Para essa resenha, eu tenho a companhia do Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre. Boa noite, Leana. Boa noite aos demais da mesa. Boa noite, ouvinte da Rádio Catedral. Acho que também vai ser um programa para eu aprender um pouco mais sobre o Guido, né? O senhor conheceu o Guido? Não cheguei a conhecer. Eu conheci por causa de alguns alunos que faziam pastoral também na paróquia, que eram da mesma turma. Mas, pessoalmente, não cheguei a conhecê-lo. Infelizmente, né? Posso assim colocar, né? Pela fama. A gente está com uma dupla aqui de amigos do Sim. Guido que vão contar muitas histórias boas. Samir Aros, surfista, responsável pelo desenvolvimento e operação do portal Esporte Fé. Boa noite, Samir. Oi, Liana. Boa noite, Padre. Boa noite, Dudu. E Eduardo Martins, surfista, engenheiro de produção, vice-presidente da Associação Católica Guido Scheffer. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Leana. Boa noite, Padre Marcos. Boa noite, Samir. Boa noite, ouvintes. É uma alegria estar com vocês aqui para falar do venerável Guido Scheffer. Antes de a gente falar de surf, vamos falar de futebol, Padre? Vamos. Hoje é tempo de Botafogo. Ainda não. Já, né? Olha, eu só começo a vislumbrar um perfil do campeonato. Eu estava até conversando antes de começar o programa, quando ele chega um terço do campeonato, né? Estamos ainda começando, mas é claro que o Flamengo já se destaca bem, né? E tem jogado bem. É o melhor ataque, né? Acho que tem a melhor defesa também, né? Acho que é melhor tudo, né, Padre? Por enquanto, né? O Botafogo também teve o melhor quase que tudo em 2023 e sabemos o final, né? Final histórico. Mas a rodada, ela começou com o Clássico Carioca no sábado, né? No Engenhão, onde o Botafogo venceu de 2-0 o Fluminense e tá mantendo aí uma escrita do oitavo jogo, oitava vitória consecutiva, né? Então o Fluminense já não consegue ganhar o Botafogo já em um bom período, né? E depois no domingo tivemos outros dois jogos, né? O Vasco perdeu para o Cruzeiro e nisso o técnico do Vasco levou um tombo, né? Caiu. E o Flamengo com uma vitória aí avassaladora sobre o Corinthians, né? De 4-0, onde a torcida caiu no pé do goleiro Hugo, né? Gritaram o nome do Hugo, pai. Mas gritaram uma forma para provocá-lo mais ainda, né? Carinho, agora, vou te falar uma coisa, se não fosse o Hugo, o Corinthians ia levar demais, hein? Eu estava vendo alguns lances. Tirou um pouquinho o pé do acelerador também. Não, mas mesmo antes, ainda no primeiro tempo, ele tirou assim, algumas bolas bem... Não, ele fez as defesas importantes. Então, assim, tirando aquele deixou a bola no pé do Pedro. É a marca tirando dele, o né? resto, ele... Quando jogava no Flamengo também ele tentou fazer uma gracinha, tirar de letra e... Então, com isso, agora o Vasco ocupa a 11ª colocação com 7 pontos, o Botafogo na 8ª colocação com 8 pontos, o Fluminense na 5ª colocação com 10 pontos e o Flamengo na liderança com 14 pontos, né? O Palmeiras perdeu, por isso aí que o Flamengo, né, adquire agora a liderança do Campeonato Brasileiro nesta 6ª rodada, né? Tá muito cedo ainda, né, Padre? Sim, mas já começa a fazer a sua imagem, né? Mas eu acho ainda muito cedo para começarmos a falar mesmo da questão daquele que seja, de fato, aí, os favoritos de alguma forma, né? Já aconteceu do campeonato estar nessa altura, quem estava na área de rebaixamento ter sido campeão e o contrário também. Quem liderou até uma certa rodada acabou sendo rebaixado, né? Sim, então tá bem cedo. Estão falando de Fernando Diniz no Vasco. É a possibilidade. Consultaram primeiro um técnico, acho que do Vitória. E aí acho que ele negou, ele vai querer continuar lá na Bahia mesmo. E agora o Pedrinho, né? Tá
consultando aí o Diniz, né? Para ser Eu o gosto técnico. do Diniz, padre. Eu gosto. Ele foi um pouco injustiçado aí. Ele deu bons títulos aí pro Fluminense. Eu gosto do futebol dele, do treinamento dele é bom. Me agrada. Desde que não ganhe do Flamengo, me agrada. Então, eu ia falar a mesma coisa, desde que ele também não venha pro Botafogo, né? Porque ele parece que ele só joga para um lado, que é o lado esquerdo, né? Mas tudo bem, né? E o Renato Gaúcho estreou perdendo. Estreou perdendo, né? Aliás, o Fluminense, ele se resguardou no final, no meio da semana, jogou com as reservas, né? Para o jogo contra o Clássico, acabou que o Fluminense não conseguiu jogar bem, né? O Guido torcia para algum time? Liana, boa pergunta. É porque o Guido tem um irmão chamado Maurício, né? Eu sei que um dos dois é fluminense. Eu tenho quase certeza que é o Guido. Quase certeza, mas eu vou perguntar pra tia Nazaré. Eu sei que um dos dois é tricolor. Mas outro dia me perguntaram isso e eu fiquei na dúvida. Mas ele não era muito chegado ao futebol, não. Na verdade, a gente tinha até um time de futebol, Canarinho, Esporte Clube, é? na praia. Só que a gente só perdia de 10-0, 2-0. A gente gostava de ir pra praia, era pra pegar a praia mesmo. Que era a bola da vez dos times da praia, da areia, né? O negócio do Guido não era na areia, não era na água. Ele era cabeça de área. Imagina, back central ali era canelada pra todo mundo, né? Nosso time não era muito bom, não. O último jogo a gente perdeu de 3-0, acho. São águas passadas. Sim. O negócio era o surf. O negócio era o surf. Futebol era mais diversão, minha brincadeira. E o senhor padre já arriscou no surf? Não. Uma única vez, até mesmo na época de seminário, fizemos um passeio de seminário e a minha turma para a turma do Zeca era uma turma só, né? Então acabava que nós sempre estávamos juntos, né? Então, Foi que ano, padre? Que ano é isso, mano? Que eu ordenei? Eu ordenei padre em 96. E aí, mas foi ali, no início da década de 90. Acho que nós estávamos ainda na filosofia. E aí, nós fomos a uma praia e o Zeca cismou de que eu tinha que aprender a surfar. Aí já no primeiro caixote eu falei, não, eu prefiro ficar flutuando aqui. Alguns lá ainda tentaram ainda, né? Mas aquela situação, você vê que você não tem jeito para aquilo ali, eu nem tento, né? Porque senão até porque, como eu sempre gostei de encarnar muito nas pessoas, né? Eu acabar sendo imagem para ser encarnado, né? Falei, não vou dar esse gostinho para ninguém. Então, fiquei no primeiro caixote, na única encarnação. Tá bom. Mas eu nunca tive essa vocação e esse jeito para... Em cima da prancha, não tenho vocação para isso, não. Algum outro esporte, ou nadar e etc., mas na prancha eu não me vislumbrei, não. Não sei, talvez se eu insistisse, né? Mas ficou só naquela brincadeira mesmo no passeio de seminário e pronto. O Padre Zeca surfava também, né? Surfava, né? Muito bom. A gente então vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar então com o Dudu Martins, com o Samir, e conversar mais um pouco sobre a incrível história do venerável Guido Schäfer. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. E olha só, a campanha da Rádio Catedral Mãe, Amor em Sintonia continua com tudo. Já pensou em presentear sua mãe e ao mesmo tempo contribuir com a evangelização? Agora você pode fazer as duas coisas de uma vez só. Para participar é fácil. Faça 2 colaborações no mês de abril, no valor igual ou superior a R$ 25. E pronto, você já está concorrendo a um vale-presente de R$ 500. Serão 5 ganhadores, ou seja, 5 chances de ganhar e de fazer do Dia das Mães um momento inesquecível. Mas atenção, a campanha vai até o dia 8 de maio. O sorteio acontece dia 9. Não vai ficar de fora, hein? Vou pedir já para os meus filhos participarem. Bora, galera. Eu ganho um vale-presente de R$ 500. A Rádio Catedral aí. Dá a moral aí pra rádio, vambora. Pessoal, então vamos começar a nossa conversa. Queria que vocês falassem um pouco para os nossos ouvintes do nosso convidado de hoje. Quem era o Guido? O Guido era um jovem cativante, vamos dizer assim, né? E intrigante também, né? Porque o meu primeiro contato com ele foi no outside, onde os surfistas esperam as ondas para surfar. E eu era amigo do irmão dele, Maurício, nós frequentávamos a mesma faculdade, fizemos engenharia na PUC.
E num dia de surf normal, ele me convidou para surfar e tava lá o Guido. Que ano isso, Dudu? Isso foi em 98. 98. 98. E o que me chamou a atenção, nós éramos vários surfistas ali, né? Era no Outside conversar com um rapaz que aparentava ser normal, namorava na época, estava terminando medicina, mas com conhecimento de Deus que me chamou a atenção. Eu, graças a Deus, tive formação católica, estudei em colégio católico, a avó também portuguesa, né? Sempre fez questão ali de eu seguir a tradição. Eu posso dizer que eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha vivência, e aquilo me chamou a atenção, de fato, no Guido. E naquele dia, depois da gente surfar, ele me convidou, ele e Maurício, para irem na casa dele, ali depois do surf. Pô, vem almoçar com a gente. E o Guido ainda fala assim, eu preciso te apresentar uma pessoa especial. Eu falei, bom, quem será, né? Você imagina um monte de coisa, né? Exatamente. Menos que ele te apresentou. Eu já estava intrigado com ele, né? E aí chego na casa dele, quem estava lá? Padre Jorjão. E aí o Padre Jorjão me recebe daquele jeito. Ei, filhão, tudo bem? Aquele abraço de urso. Aquele abraço que te levanta 50 centímetros do chão, exatamente. Qual o seu nome? O que você faz? Onde é que você estuda? E aí ele me fez uma pergunta que me deixou desconcertado. Ele perguntou assim, filhão, você namora? Eu falei, namoro, padre. E é namoro cristão? Até então eu desconhecia. Mas você vê, nesse dia então, que foi super especial, eu conheci o Guido, né, esse jovem cativante, intrigante ao mesmo tempo, e o Padre Jorjão. Muito bom. E a sua relação com o Guido, Samir? Eu conheci o Guido de uma maneira diferente, né? Muito carinhosa. A gente se conheceu brigando no meio da rua, né? Conhece essa, Padre? Não. A gente tinha 11 para 12 anos. Foi uma forma intrigante, a outra através de uma briga. Uma foi na dor e a outra foi no amor, né? Eu conheci o Guido, a gente estudava junto no Sacré-Cœur, agora é Sagrado Coração de Maria, né? Inclusive visitei o colégio, minha sobrinha foi para lá, estudava no São Paulo, foi para lá. Pude rever as estruturas. Mudou muita coisa, mas ainda tem aquela essência do colégio. Né? E naquela época eram muitas turmas. A 7ª série tinha 5 turmas. 7ª A, B, C, D e E. Eu era da 7ª C, ele era da 7ª D. Nos encontrávamos Vou encurtar muito, porque a história é um pouco comprida. A gente se encontrava no recreio, a gente desceu, voltávamos juntos. Eu morava em Botafogo. Ele... deu uma sacaneada num amigo nosso, que era meio gordinho e tal, e eu, naquela época, não tinha muito esse negócio de bullying, né? Eu não gostei muito, a gente saiu, desculpa a expressão, saímos na porrada no meio da rua. Me larga que eu te largo, imagina, dois moleques de 11 anos se tapateando na rua. E voltamos pro colégio no dia seguinte e acabou que a gente esqueceu isso, né? E ficamos amigos. Isso foi numa sexta-feira, ele me chamou para jogar futebol na praia, acabei conhecendo os amigos dele, dali surgiu a nossa amizade, assim, no meio de uma briga, né? Assim, detalhes, não vale a pena contar, a turma queria que a gente brigasse, a gente não brigou, e se imagina a cara da turma, pô, queria ver vocês brigando, vocês não brigaram, aquela coisa toda. O pessoal empilhando pra brigar? Mais ou menos por aí. Então vocês tinham 11 anos, né? Nós tínhamos 11 anos, era no 85. E aí depois o Guido se formou médico. E depois ele entrou no seminário. Foi isso? Foi isso. Pra ser sacerdote. Na verdade, ele se formou médico e ele aí sentiu um chamado para ser padre. E esse chamado aconteceu aqui no Encontro do Papa com as Famílias e também na Jornada Mundial da Juventude no Canadá, em Toronto. Que ele cismou que o Papa tinha olhado para ele. Falou, cara, o Papa tá a 50 quilômetros do meio da multidão. Não, mas ele falava Dudu, a convicção. Conhece bem, ele falava com a convicção, assim, ele era muito determinado em tudo. Então ele disse, cara, o Papa olhou para mim. Eu falei, tá bom, Guido, e aí ele? Cara, eu não sei. E aí a conversão para padre já aconteceu mais ou menos assim. É como o Jorjão sempre fala, né? Que ele dizia que não queria ser só médico de corpo, mas também de almas, né? Ele chegou a exercer a medicina? Muito. Ele servia na Santa Casa, ele chegou a passar em 3 faculdades, se não me engano. Depois da faculdade você faz residências, né? E ele escolheu uma das 3, ele era um bom aluno.
muito estudioso, muito obediente. O Guido sempre foi muito... O Maurício foi mais rebelde. O Guido já era mais estudioso. As assim. irmãs da caridade ali na Lapa, elas sempre contam que o Guido ia pra Lapa ali cuidar das pessoas em situação de rua. É um que era, serviço voluntário que ele que era fazia, impressionante né? de Isso é ver, uma marca assim. também, se eu não me engano. Sim. Ele... Fala, Dudu. Não, e a gente teve a experiência, enquanto grupo de oração, de acompanhar o Guido nessas missões, né, que ele oferecia, né, para os jovens. E eu nunca vou me esquecer uma que eu participei, porque dali conhecer o Guido, tudo aconteceu muito rápido no meu caso, né? Ele me convidou para participar do grupo de oração Fogo do Espírito Santo, do qual o Samir fazia parte também. Você ajudava na música. Pois é, foi onde eu encaixei, né? Ganhei um espacinho ali atrás da mesa de som, né? Isso, eu dava vontade de montar o som, né? Exatamente. E nós nos reuníamos no domingo logo após a missa de 7h30, na Nossa Senhora da Paz. Mas o Guido, ele com o jeito dele muito atirado, né, intrépido, de fato, ele organizava essas visitas a irmãos em situação de rua, e uma delas foi na Lapa. Imagina um domingo de sol, 3 horas da tarde, ele ia arrebanhar vários jovens nessa visita, e ele muito à vontade, né, porque, enfim, médico, e ali, né, abordava os irmãos em situação de rua, muitos deles com feridas, e levava a medicina dele e uma palavra amiga também. E eu lembro da primeira que eu participei, eu voltar para casa assim, muito impressionado, porque a última coisa que eu poderia fazer na vida é medicina. Você imagina, eu tenho um teto preto tirando sangue. Eu lembro de eu chegar em casa, eu rezar assim, pedir uma passagem, aí vem lá na Bíblia, né? Alguma coisa do gênero, você não conhecia a miséria humana. E aquilo assim era muito marcante para jovens, porque era a fé vivida na prática. Então, imagina, o Guido sempre foi um exímio pregador, mas o que ele falava, ele fazia. E numa dessas visitas, nós pudemos acompanhar de fato. Isso é o que tornava ele tão cativante também, né? Porque os jovens viam assim, muita integridade, muita força. Coerência, né, coerência, naquilo que fala. Exatamente. Falava e fazia. Fazia o que falava. E antes disso ele fazia. E essa realidade, Dudu viu muito mais de perto que eu, que ele foi mais missões do que eu. Cara, você trabalhar com população de rua não é fácil, sabe? Porque você encontra de tudo. E ele conseguia, às vezes não tratavam ele bem, mas ele tratava com amor, com carinho, cuidava das feridas do corpo e da alma. Tanto que talvez 90%, 100% da população de rua da Lapa, do centro, sabia quem era o Guido. E tem casos e casos dele estar abraçando as pessoas nos shows. Teve um caso do morador de rua, Marcelo, que ele estava cheirando mal, estava sendo maltratado pelas pessoas no show. Teve um evento da Canção Nova no dia. E todo mundo já queria ele fora. De repente ele chegou, olhou para o Guido e falou, meu médico. Reconheceu, né? Reconheceu o Guido. E o Guido conversou com ele. E depois a história dele é até mais bonita, se prolonga, né? O Marcelo conseguiu um trabalho. O Guido tirava as pessoas da rua e... Muito mais que isso, né? Salvava as pessoas, assim, levava a salvação. Vocês já conhecendo esse trabalho, por exemplo, social, de caridade que ele fazia, foi uma surpresa quando ele falou para vocês que ele queria ingressar no seminário? Não foi. Eu vou contar uma coisa para vocês. Imagina, nós tínhamos ali 20 e poucos anos, os três, né? Porque o Guido, ele começou o grupo de oração Fogo do Espírito Santo a convite do Padre Jorjão, né? Ele terminando ali medicina, e aí foi formando o time dele, né? Samir na música me convidou para fazer parte do núcleo do grupo de oração. Do núcleo, exato. Era um grupo grande? Sim, com certeza. Você imagina que a gente se reunia no segundo andar do edifício São Francisco de Assis, da paróquia Nossa Senhora da Paz, e de tantos jovens, né, que o grupo começou a atrair, nós precisamos passar para a igreja, porque não cabia mais. Você imagina um grupo às 9h. De domingo, Era né? pós-missa, domingo, 9h, cara. Era de 9 às 10h30. Era assim. Lotado. Eram 300, 350 pessoas, jovens, tudo jovens, assim. E você acha que as pessoas queriam ir embora para casa depois do grupo? De jeito nenhum. É um trabalho pro padre, tem que fechar a igreja, né? O Padre Manuel, a gente pediu pro Padre Manuel, que sempre recebeu a gente com muito carinho, pra gente ficar mais tempo. O Padre Jorjão dava o suporte.
Padre Manelzinho, né? Padre Manelzinho. Mais popularmente conhecido, né? O Padre Manel sempre muito aberto ali a Nossa Senhora da Paz recebeu a gente com o maior carinho. E isso que o Dudu falou realmente também não impressionou. Cara, é porque já conheci o Guido há muito tempo, então é um amigo, né? Então, como se o Dudu chegasse pra mim e falasse hoje, pô, Samir, eu quero morar na Coreia do Norte. Eu falo, cara, é decisão tua, pô, você vai lá, vou te apoiar, sabe? Mas seria, quando o Guido falou que ele queria ser padre, foi num quiosque, a gente conversando num quiosque na praia. Ele, cara, acho que eu quero ser padre. Aí eu falei, Guido, vai lá, cara, só não me chama. Mas era justamente sobre isso que eu queria falar pra vocês. Porque era engraçado, você imagina, nós três, nos nossos 20 e poucos anos de idade, era muito comum, assim, nos eventos da paróquia, né? As tias chegarem pra gente, né? Os três juntos. E aí, quem de vocês vai ser padre? A gente se afastava assim do dedo, né? Você imagina, 20 e poucos anos de idade, você não imagina sendo essa opção. Mas o bacana é que à medida que a gente ia ganhando intimidade com Deus, a gente entendia que assim, o que Deus nos pedisse seria o melhor, de fato. Sim. Então, esse discernimento feito pelo Guido, pelo sacerdócio, a gente sabia que tinha muito fundamento. Então, era uma alegria, de fato, pra gente saber disso. A gente via que ele estava num caminho. Inclusive, tem uma história muito legal que a gente estava num evento com o Padre Túlio, cara, na Zona Norte, não lembro agora, um barzinho de Jesus, e tava a molecada toda, eu, Igor, Cláudio, não sei se Túlio, você fala Marco Túlio? Padre Marco Túlio. Sim, sim. Gente finíssima. Um Barzinho grande abraço pro padre. Barzinho Barzinho de Jesus. Jesus. Velho, hein, Samir? Não, já tô vendo. Vamos falar de idade. Esquece. Lá em Engenho Os da cabelos Rainha. brancos ainda não apareceram. Engenho da Rainha? Foi Isso, Engenho da Rainha. Aí Até hoje ele é padre lá. Tava toda a molecada lá e o padre olhou pra gente e apontou. Cara, sem brincadeira. Ele falou assim, onde você já vai ser padre? Não é possível. Padre, Liana, Dudu, todo mundo se abaixou. Que ele ficou em pé. O Guido, ele, O que aconteceu comigo? Você, meu filho, você vai ser padre, ficou em pé, vai ser padre. Já era uma profecia, né, cara? Assim, muitas coisas foram acontecendo e ele tinha o dom para ser um sacerdote. Ele foi um chamado, assim. E eu diria docilidade também, porque ele estava aberto, de fato, a que Deus tivesse pedindo dele. Ele tinha o dom da palavra, né? Ele, por exemplo, muitas vezes repreendia a gente nas coisas que a gente fazia, mas você gostava de ouvir ele falando, cara. Ele chegava, olha, cara, isso tá errado, Samir. Que gostoso que ele tá falando, tá brigando comigo, mas briga mais, Guido, briga mais, é isso mesmo. Ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa capacidade. É assim, vocês falaram do grupo de oração, né? Ok, ele pregava ali na igreja e tudo mais, mas conta um pouquinho como é que era na praia, assim, né? Porque ele pregava também pros não católicos, né? Pros não praticantes, assim, ele estava sempre falando de Deus em todos os momentos da vida dele. É isso que você falou. Onde ele se encontrasse, ele falava de Deus e dava gosto de ouvir ele falando de Deus. Não era uma coisa que você fala assim, pô, cara chato, cara, tá falando de Deus. Não, cara, de repente você tava num barzinho, tava na praia, no outside, conversando, daqui a pouquinho ele começava. Jesus, isso aqui, papapá, daqui a pouquinho assim. Cara, quem estivesse do lado perguntava as coisas pra ele, né? Mas fala um pouco mais sobre isso. Chegaram um aniversário do Dudu no Banana Jack, lembra? Era super comum. Era o aniversário no Banana Jack, ele chegou, a gente conversando, daqui a pouco tem uma roda em volta dele, querendo saber mais sobre Jesus, sobre Deus, e ele lá falando. Ele já é de seminarista. Impressionante, cara. O dom da palavra, como ele emanava Jesus, era impressionante. Era uma coisa que cativava onde ele estivesse. Não tinha como não surgir o assunto Deus e as pessoas em volta perguntarem, né, Dudu? Já diz o ditado, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, o Guido, ele tinha essa capacidade de se conectar à pessoa, porque a gente sente, a gente percebe quando alguém tá na nossa frente e se importa, né? Tá dando o teu tempo. Hoje, num tempo que a gente vive com o desafio assim, de se concentrar, né? Porque a gente tem tantas distrações, o Guido estava ali 100% presente para as pessoas. Então, mesmo que você não tivesse a prática, enfim, não fosse de igreja, vamos dizer assim, a pessoa se conectava, né? Porque ela via ali alguém assim interessado. Né? E o que vinha dele sempre vinha assim com muita autoridade, com muito conhecimento. Então era gostoso de escutar o Guido, né? Muito. E o que o Samir falou assim das chamadas que ele dava nas pessoas, era sempre com caridade. Então você não se sentia julgado.
Era Essa uma é a correção verdade. fraterna. Uma diferença, Exatamente. né? E eu posso falar isso por experiência própria, né? Porque como a minha chegada foi muito repentina, imagina, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Eu era o sedentário que de repente começou a praticar com maratonista. Foi a conversão relâmpago, né? Pô, você imagina, É porque você... eu lembro conversando com o Dudu e ele questionava algumas coisas. Ele, pô, mas esse negócio, eu não vou poder namorar mais, Guido? Mas eu não vou poder fazer isso, Guido. Não, cara, isso. Não tô entendendo, cara. Não pode ser. Aí se não pode ser, eu fui se transformando, né, Dudu? Verdade. Pô, mas pior que pode, não é que pode mesmo? Eu tinha batalhas mentais todo domingo, porque eu comecei a frequentar a Nossa Senhora da Paz por conta do Guido, né? Porque eu nasci e cresci no Maitá, mas aí comecei a frequentar a paróquia Nossa Senhora da Paz. Eu lembro assim, no caminho do Maitá para Ipanema, as batalhas mentais que eu tinha de eu não consigo acompanhar esse cara, como assim rezar o terço todo dia, buscar confissão? Como é que pode? Missa diária? Não dá isso. Mas eu sempre no final dizia o seguinte, não, eu acho que tem alguma coisa aí para mim, né? Deixa eu dar o braço a torcer aqui. E eu falo isso porque eu acabei me desligando do grupo em algum momento. Falei assim, não, eu não consigo seguir o ritmo deles. Eu lembro direitinho assim de um aniversário do grupo de oração, tá o Samir, o Maurício, o Guido atrás do bolo, eu de longe vendo, né? Mas eu precisei me afastar para dizer assim, eu pertenço aqui. E nunca o Guido chegou com o dedo em riste e falou assim, você vai se arrepender do que você fez. Nunca. Inclusive continuou chamando pro surf, a gente se encontrava. E a casa do Dudu era uma referência. A gente ia pra casa dele, fazia reuniões, tia Conceição preparava um pudim delicioso. Cara, lembra disso? A gente ia pra casa. A casa do Dudu acabou virando também um point. Que a gente ia pra casa, tia Conceição, o pai do Dudu, tio Cláudio, recebia a gente sempre com muito carinho, a Isabelle, o teu irmão também, o Ricardo. E a gente acabava se encontrando ali e era um ponto de encontro de amigos também. A gente tinha essa vida sempre de amizade em conjunto e a casa do Dudu foi um dos pontos que o Guido frequentou muito ali. Foi um pit stop ali que a gente fazia com muita frequência. Calma aí. Pode falar, Padre. Eu só ia falar porque o mundo do surf, né, tem um vocabulário diferente, um modo diferente, né? Eu acho que com certeza ele fez um grande bem por ter feito parte desse ambiente e pela espiritualidade dele. Então ele soube muito bem juntar essas duas coisas e ter palavras acertadas para comover tantas pessoas no mundo do surf, né? Então assim, você anda ali às vezes um pouco e conversa com um surfista ou outro, né? Eles vão sempre lembrar do Guido, né? Sem dúvida, padre. E deixa eu adicionar uma coisa que o senhor acabou de falar. O Guido era surfista de onda grande. Né? E hoje em dia, assim, o surf de onda grande está muito mais popular porque você vê gigantes de Nazaré, por exemplo, né? Então, surfistas desafiando aqueles monstros de água. Naquela época, Nazaré estava começando a ser descoberta, mas o Guido já gostava de onda grande. E os surfistas de onda grande, que a gente chama de Big Riders, eles sempre gozaram assim, de uma fama, de uma reputação diferenciada entre os surfistas. Então você imagina, um cara tirava bom onda, de né? palavra. Exatamente, tirava onda. Eram respeitados. Era respeitado. Porque você imagina aquele mar de ressaca, Sim. que você passa na orla e não vê ninguém? Ele tá lá. Eu tava lá. Mas literalmente, padre, de mares de ninguém entrar e só ele lá dentro e o salva-vida pedindo pra ele sair. Ele já teve casos no recreio ali que o Guido entrou no mar que eu nunca vi na minha vida ninguém da nossa galera entrar. E ele entrou sozinho e o salva-vidas ali fora. Quem é aquele garoto ali? Cara, é um amigo nosso. Não, vai morrer. Aí ele vinha E ele descia falava de uma conectividade que ele sentia no mar, assim, de estar próximo. Ele sempre da rezava muito, né, natureza. Dudu? Onde ele estava no mar, a gente fazia a nossa roda antes de entrar no mar, se dava as mãos, por incentivo dele, a gente rezava e entrava. Ele era um apaixonado pelo mar, apaixonado. E ele tinha uma experiência na água de Deus. Porque o surf, de fato, ele te conecta muito à natureza. E ali você se percebe muito vulnerável. Porque você imagina, minha avó que dizia, né? O mar não tem cabelos. Não é? E um mar grande, então, quando a onda te pega, não tem o que você fazer. Não tem. E ajudou o fato também dele ser colega de turma do Rodrigo The Monster Rezende, né? Que é um surfista de onda grande, também
fez grande fama, muito respeitado. Foi um dos primeiros? Foi um dos primeiros, campeão de onda grande, ele que surfou com Liam McNamara. Surfou com a galera de peso na Havaí. Quando o tow-in, né, o surf de tow-in puxado por jet ski, estava começando a ganhar popularidade, o Rodrigo Rezende estava lá, né, com o Liam McNamara, fazendo dupla. Eles eram da mesma turma de medicina. Que legal. Ele é o Guido. Não sabia. Exatamente. Se formaram juntos. E o Rodrigo, quando fala do Guido, sob o ponto de vista assim, de surf de onda grande, ele fala com respeito. Ele reconhece ali toda a coragem. O Guido queria... Uma das últimas conversas com o Rezende foi que ele queria que o Rezende levasse ele para as ondas grandes, para surfar com ele. Aí o Rezende falou, calma, Guido, vamos começar primeiro num marzinho aqui mais tranquilo. Não, eu quero pegar onda grande contigo, E aí foi essa experiência que o Rezende tem. Se formado em medicina na Souza Marques, né? Os dois fizeram medicina. É bonito saber essa experiência, né? Porque, como eu estava colocando, o vocabulário de surf é completamente diferente. Os modos, hábitos, né? Então, você vai à praia e você fica ali observando o modo do surfista, né? E ter uma pessoa que saiu desse meio, né? E continuou nesse meio, levando uma espiritualidade, de fato é algo marcante e diferencial. E, principalmente, eu posso colocar na nossa cidade do Rio de Janeiro. Não que não tenha nenhum surfista com espiritualidade, né? Mas que chegou a ganhar essa reputação, essa fama, né? O que eu soube muito mais é pela questão do seminário, né? Porque assim, eu estou muito distante dele em tempo de seminário. Então, quando ele entrou no seminário, eu já tinha mais de 15 anos de padre. Então, a gente acaba que você fica sabendo de um aluno pelos outros alunos, pela fama, né? E só ele já ter entrado no seminário sendo médico já tem um diferencial, né? Porque a gente já verifica uma certa maturidade, né? Porque normalmente o aluno entra no seminário assim que conclui o ensino médio. Então ele já entrou com uma maturidade muito mais à frente, né? E isso também fez o diferencial dele no seminário, né? Hoje a gente tem 2 amigos nossos que entraram no seminário esse ano, o Luizinho e o Croft, e eles falam que o Guido é muito vivo no seminário lá hoje. Assim, muita gente fala muito do Guido. Tem um quadro dele lá, tem uma foto dele. Tem na parede, assim que sobe a escada, tem uma foto dele. Foto um desenho dele, né? Minha penúltima conversa com ele, que eu não posso dizer que é a última, que É a foto última. do Samir, não é? Não é você que tirou a foto do Essa foi um Guido? campeonato de surf que a gente fez, Dudu participou, lembra? Lá no Recreio. Essas fotos foi o Furtado me passou a máquina. Ele tinha um site chamado Surf Foto. Aí ele foi pegar onda e fiquei batendo foto da galera. Aí foi esse dia que peguei foto de todo mundo. Dudu ganhou o campeonato. Dudu ganhou, pode crer. Ele ganhou o campeonato, cara. E a minha penúltima fala com o Guido, não posso dizer que foi a última, porque a última foi um dia antes do casório do Dudu. Encontrei com ele. A gente já se via muito pouco, uma vez por mês, assim, para quem se via com frequência. Encontrei com ele na São José da Lagoa, era uma missa de um padre, não lembro agora quem era o padre, ele estava como seminarista, ele me encontrou, a gente se abraçou, falei, cara, como é que você tá, seminário? Ele, cara, vou precisar da tua ajuda. Eu falei, por que tu quer? Ele, cara, eu vou me ordenar padre, e a primeira coisa que eu vou fazer é botar uma pilha no bispo pra gente fazer um campeonato de surf de padres. Foi assim, legal. Minha penúltima fala, falei, cara, vambora, quanto é que você se ordena? Não, falta uns 2 anos, mas bota isso na cabeça, vamos fazer um campeonato de surf de padre. Falei, vambora, Guido. E aí foi uma conversa mais ao vivo. A última vez que eu encontrei com o Guido ao vivo foi na São José. Muito o Samir legal. era muito bom de organizar campeonatos. Teve de futebol, teve de surf, futevôlei. A gente fazia muito campeonato da galera. Tem que organizar esse campeonato de surf. Eu acho que não tem tanto padre surfista, né, padre? Não tem não. Tem padre que luta mais jiu-jitsu, né, padre? Tem luta, sim, tem né? uns que gostam de correr, tem uns que gostam de nadar. Verdade. Padre Alexandre dava aula lá ainda, ou não sei se dá aula. Não, eu não sei, porque quando o Alexandre entrou pro seminário, eu já era padre, então já estava fora do seminário, né? Então lá tem um ginásio bacana que eu sei. O seminário? Sim, tem 2 quadras. Isso. Né? Tem academia também. Tem uma academia. Sim. A academia já é do meu tempo de seminário, a minha turma que ingressou com essa academia, pedimos dinheiro a cada padre que tá pegando um equipamento. Tem que voltar aí pra isso. Mas é isso. Essa semana a gente vai ter uma celebração especial, né, do Guido. Vou deixar para o próximo bloco a gente bater um papo sobre isso. Então já a gente volta com o Vox Populi Esporte. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte. Padre Marcos, esse ano santo a gente sempre traz uma mensagem
E agora, infelizmente, né, tivemos que lidar com o falecimento do Papa Francisco, mas eu acho que o legado do Papa Francisco é tão grande que essas mensagens a gente vai ficar por muito tempo ainda lendo, estudando, ouvindo, Sim. para conseguir entender todo o legado do Papa. Existem várias mensagens que ele enviava, por exemplo, na abertura de um campeonato, de várias modalidades, né? Eu separei uma mensagem de vídeo que o Papa Francisco enviou para nós aqui no Brasil, claro, para todo mundo, né? Mas principalmente para nós aqui no Brasil, pela ocasião da abertura da Copa do Mundo de 2014, né? Por mais que essa Copa nós não gostamos de lembrar muito, né? Mas na abertura da Copa, essa mensagem ela foi enviada, ela foi lida também. E ele deixou bem claro para que a Copa do Mundo fosse a festa da solidariedade entre os povos. Ele completava: o esporte não é somente uma forma de entretenimento, mas também um instrumento para comunicar valores que promove o bem da pessoa humana e ajudam na construção de uma sociedade mais pacífica e fraterna. Então ele pedia: pensemos na lealdade, na perseverança, na amizade, na partilha e na solidariedade. E ele queria deixar 3 lições na disputa dessa Copa do Mundo, né? Ele colocou primeiro a questão do treinar, que era o importante para vencer é preciso treinar. Então ele faz essa grande comparação também na nossa vida. É importante esforçarmos sempre, como se fosse um grande treino, para que tenhamos sempre essa experiência da vitória, né? Uma segunda lição, ele coloca, que até mesmo faz parte da vinheta da abertura do nosso programa, que o esporte ele deve ser uma cultura do encontro, promover sempre esse encontro. E uma das coisas que ele colocava, que isso colabora muito, é o famoso fair play, né? Para jogar em equipe é necessário pensar, em primeiro lugar, no bem do grupo e não em si mesmo. Por isso que ele pedia para que não tivesse na Copa do Mundo a questão de individualismo, do egoísmo. E é interessante que ele usou um termo, que eu vou repetir aqui o texto completo do que ele falou, que é muito usual naquele que joga futebol ou que pratica um esporte, né? Não é só no futebol que ser fominha, ele usou esse termo, né? Fominha, constitui um obstáculo para o bom resultado do time. Pois quando somos fominhas, ele coloca assim, né, entre aspas, na vida, ignorando as pessoas que nos rodeiam, toda a sociedade fica prejudicada. E a terceira lição é em relação à honra devida, né? O respeito com os companheiros, o respeito com todos, né? E aí ele chama como se fosse assim um grito, né? Apontando o dedo, né? Atenção, não à segregação, não ao racismo, né? E ele conclui que se é verdade que ao término desse Mundial somente uma seleção nacional poderá levar a taça como vencedora, aprendendo as lições que o esporte nos ensina, todas vão sair vencedoras, fortalecendo os laços que nos unem. Assim concluiu o Papa Francisco nessa mensagem de vídeo na ocasião da abertura da Copa do Mundo de 2014. Né? Muito legal. São muitas mensagens que o Papa Francisco deixa para a gente, né? Eu acho que ao longo dos programas a gente vai poder conversar cada vez mais sobre elas. E ele sempre incentivou, né, esse diálogo do esporte com a igreja. Ele gostava do esporte, né? Então ele talvez assim fazia questão, e vamos encontrar muitos textos até de rally também. Ele enviava mensagem para a abertura de um rally, né? Então eu acho isso bem interessante, essa valorização que ele ofereceu para a igreja, para que também a igreja ela chegue cada vez mais no mundo do esporte, né? Muito bem. A gente está aqui hoje no programa com o Samir, com o Dudu Martins, porque essa semana tem um dia especial, né, que a gente celebra o Guido. Como é que é o Dia na Praia? Fala aí, Dudu. Muito bem. O Dia na Praia é um evento que a gente faz desde 2016, então esse ano vai ser a 10ª edição, e chama Dia porque são as iniciais do termo Duc in Altum, avançar para águas mais profundas, que era algo que o Guido perseguia muito, né? Ele estava sempre disposto a levar a palavra de Deus
mais longe, né, para outras pessoas, além do próprio quintal, vamos dizer assim. E o que acontece nesse dia na praia, que é ali justamente na Praia do Guido, no trecho do Posto 11, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, onde ele fez a Páscoa definitiva dele, é uma manhã de celebração da nossa fé, com todos os elementos muito caros ao venerável Guido Schaffer. Porque você imagina que a gente começa o evento com a bênção das pranchas. Então, os surfistas, eles são bem-vindos desde o início do evento. E na sequência a gente tem a oração do terço do Guido. Então, a adoração, imagina 1 hora de adoração ali nas areias da praia, para então termos a Santa Missa, que começa às 10, e aí vamos terminar o evento sempre com a tradicional roda dos surfistas, né? Previsão mais grande, tá? 1,5 metro. Já vi. Bom, isso é como o Guido se faz presente também, né? Porque como o Guido era surfista de Onda Grande, ele faz questão de dizer, eu tô por aqui. Tô por aqui, vai ter um marzinho bom aí. Mas é muito comum, né? Isso é tradição entre os surfistas, você homenagear algum surfista que partiu, fazendo essa roda. Isso começou no Havaí, e a gente tem como, vamos dizer assim, o último ato, né, no dia na praia. E a gente tem ao longo do evento confissão também. Então, você imagina, é um evento que atrai várias pessoas, então jovens, famílias, pessoas de idade, católicos, curiosos, né, que vêm caminhando. Você imagina, dia 1º de maio, um feriado, vem aquela multidão na areia e de repente se aproximam. E uma oportunidade de muitas pessoas também de voltarem para a igreja, porque são muitos os relatos de pessoas que experimentam, através da confissão, uma restauração, né? De fato, assim, voltar para os braços do Senhor. E a gente diz que esse evento é a cara do Guido, né? Tem todos os elementos que ele sempre fez muita questão. É muito legal, é muito bonito quando tem a bênção das pranchas, né? É diferente. É a igreja indo em busca das pessoas, né? Eu enxergo muito o dia assim, a convite do Dudu, a gente já toca no evento, não sei se é desde o primeiro, a gente tava com o Rafa ontem, o Rafael, amigo nosso que canta, estava lembrando às vezes que já tocou, mas acho que desde o primeiro, não sei, que já passou por tanta coisa, certeza. O palco do lado, sem palco, com chuva, palco na areia. E a grande imagem que eu vejo ali do dia na praia é a imagem do Guido, a igreja indo até as pessoas, que ali você vê música, louvor, a adoração é linda, cara, porque o padre passeia com o Santíssimo na areia, vai em tudo quanto é canto, tem os seminaristas todos ali, o Luizinho já me disse que a galera vai em peso, vai uma van dos seminaristas. Dessa vez a gente alugou um ônibus. Tô sabendo já que legal. Vai galera. Vai agora, muita Dudu, gente, a gente não pode deixar de falar, né, então, do dia da morte do Guido, já que a gente falou da praia do Guido, né, para contextualizar aqui. Pois é, esse 1º de maio de 2009 era para ser uma despedida de solteiro que eu tinha escolhido fazer no surf com os amigos. Eu casaria no dia seguinte, 2 de maio, e eu tinha a princípio convidado o Maurício. E quando o Maurício me falou, puxa, você não sabe, o Guidinho tá de folga do seminário. Eu falei, pô, Maurício, chama o Guido aí para vir com a gente. Ele falou, cara, mas ele tá sem prancha. Eu falei, não é problema. Passa lá em casa, a gente pega uma prancha e ele vai com a minha prancha. E então eu fui buscá-los em Copacabana, Maurício, Guido, e veio com a gente também o Nicolas, que era um jovem da parte, né, da madrasta da minha esposa. Imagina, os convidados todos estavam chegando para o casamento, que era no dia seguinte, no dia de feriado, porque tinha gente vindo de fora, de Londrina, de onde é minha esposa. Seria no sábado, exatamente. O Nicolas vinha do Espírito Santo, e ele surfista também. Perguntaram, pô, será que ele pode ir com você? Eu falei, com certeza. Aí fomos os 4 no carro, passamos no que seria minha futura casa, e aí, entrando no apartamento, tinha uma água benta assim na porta. Eu falei, pô, Guidinho, abençoa já a casa aí. Aproveita. Você imagina ele seminarista, a gente já começa a dar trabalho, né, padre? E aí pegamos as pranchas, entramos no carro e fizemos esse trajeto ali do Leblon até
a Praia do Recreio dos Bandeirantes. E eu posso dizer para vocês que ali eu acompanhei a última pregação do Guido. E para um jovem, que eu posso dizer para vocês, era o estereótipo do menino do Rio. Porque você imagina, 17 anos de idade, queimar de praia, olhos claros, boa pinta. Que boa pinta era o Nicolas, né? Mas ele acreditava no surf e nas meninas bonitas. E você imagina que nesse trajeto estávamos eu dirigindo, o Maurício do meu lado carona e atrás o Guido e o Nicolas. E aí ali se entendia que éramos surfistas indo surfar. Quando o Nicolas descobre que o Guido estava no seminário estudando para ser padre, qual a primeira pergunta que ele faz pro Guido? Cara, você não gosta de mulher, não? É toda a pergunta que fazem. Né? Exatamente, né? E você imagina, né? O Guido com aquela docilidade, com aquela a característica dele, né, de cativar as pessoas, rapidamente dobra o jovem. De novo, o Guido, surfista de onda grande, eu na hora chamei a atenção dele e falei, Nicolas, você não sabe com quem que você está conversando aí, não. O cara é surfista de onda grande, mais respeito, né? Mas ele, assim, com muita docilidade, vai explicando o motivo, né, dele estar ali se preparando para o sacerdócio. E aí, imagina um trajeto que deve ter levado uns 30 minutos, 40 minutos. Quando a gente chega na praia, ali então desce do carro, é muito comum entre os surfistas, né, ter uma preparação antes de entrar na água. E ali descendo do carro, né, a gente entrega as pranchas e eu falo pro Guido, né? Falei, Guido, olha a pranchinha que você tá entrando na água. Essa daqui é especial, olha o que tá escrito atrás dela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva ao reino dos céus. Muitos tentarão, mas poucos conseguirão. Você vai entender por que é relevante, né, isso aí. Aí tá, né? Colocamos o strap, parafina na prancha, né? Descemos pra areia e o Maurício acabou indo mais para a direita, mas ali próximo do canto do recreio. E continuamos os três. E o que acontece? O que era sempre comum o Guido fazer. Nos demos as mãos. O Nicolas, que é aquele rapaz que só acreditava no surf, nas meninas bonitas. Foi junto. Né? Foi junto. Rezamos os três. E aí entramos na água. Só que tudo aconteceu muito rápido. Porque eu acabei chegando mais rápido no outside. E aí quando eu volto... e eu tô remando de novo, né? Eu olho assim, eu falei, ué, que estranho, minha prancha tá parada. E eu nada de ver o Guido ali, né? E aí eu começo a remar mais próximo assim. E então, eu falei, caramba, só vejo as costas do Guido pra fora, né? Eu falei, meu Deus do céu, o Guido tá se afogando. E eu remo rápido assim, consigo pegar ainda, enfim, levanto o rosto dele e começo a acenar pro salva-vidas, né? Socorro, socorro, socorro. E aí os salva-vidas rapidamente chegaram, né? Tiraram ele do mar e aí começou aquele trabalho para ressuscitá-lo, né? Então, massagem cardíaca e aí de repente várias pessoas que viram o que estava acontecendo, né, chegaram na areia e forma-se aquela roda e como eu disse para vocês, a última coisa que eu podia ser na vida é médico, né? Então eu ali só rezava dizendo, meu Deus do céu, por favor, traz esse amigo de volta. Aí chega o Maurício dali a pouco, Maurício se desespera com a cena. Eu falo, não, Maurício, calma, cara, calma, teu irmão vai voltar. E aquilo deve ter durado uns 45 minutos, né? Até que os salva-vidas pedem ajuda aos bombeiros, e aí eles trazem uma viatura. Então a gente leva o Guido para a ambulância ali dos bombeiros. E eu lembro direitinho, né? Que a ambulância foi na frente, a gente foi atrás no carro do salva-vidas. E eu no carro, eu dizia assim, vocês não imaginam quem é o Guido. Eu tinha uma imagem comigo assim de Jesus, com certeza Jesus o primeiro surfista, né? Porque assim, louro, olhos claros, queimado de praia. E eu falava com o salva-vidas e com a imagem ao mesmo tempo. Eu falei, Jesus, traz esse meu amigo de volta, eu vou falar de você para muita gente. Vocês não imaginam quem é o Guido. O Guido é médico, ele cuida dos irmãos de rua, ele é uma pessoa muito boa, ele tem que voltar a viver, A gente chegou no Lourenço Jorge, e aí lá, então, né, aguardamos então os médicos virem falar com a gente. Uma médica vem lá de dentro e fala, olha, demos uma injeção de adrenalina no coração dele, infelizmente ele não resistiu. E esse dia, ele tinha sido muito especial porque tinha chovido de manhã, né? O mar também estava com uma água assim de um azul cristalino, lindo assim, uma temperatura gostosa também ali de início de maio.
E eu lembro de eu sentado no calçadão, dentro do Lourenço Jorge, quando eu recebo essa notícia, eu olho na direção da Pedra da Gávea, eu vejo um arco-íris assim lindo, e aí me vem no coração aquela música. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Mas a gente estava em estado catatônico. Você imagina, a última coisa que eu poderia imaginar na vida, e o mar não estava forte. Não era um mar de ondas grandes. Era um mar como outro qualquer. E esse trajeto de volta para casa foi muito difícil. Porque você imagina, eu, Maurício e Nicolas no carro, silêncio sepulcral. A gente volta para Copacabana. E eu falei assim, não, eu faço questão de estar lá e eu preciso dar a notícia para Dona Nazaré. Né? Que a gente desce com o carro na garagem subterrânea. Então vocês não tinham dado a notícia para ninguém? Para ninguém. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Fui saber às 6 horas da tarde. Ninguém sabia. E aí quando a gente desce ali na garagem, que a gente sai do carro, né? Saímos eu, Maurício, o Nicolas já tinha deixado em casa, né? Porque era Francisco Sá antes. E aí a Nazaré, coração de mãe não se engana, né? Pergunta, e o Guidinho? E eu me antecipo e falo, Nazaré, a nossa joia rara, Deus a levou. E você não tinha palavras, né? Assim, o que dizer, o que pensar naquele dia. No dia do meu casamento, 2 de maio, seguinte, eu lembro de eu ir na São José, a casa de São José, entrar ali na igreja, na capela, né, me ajoelhar, pedir uma palavra de consolo. E ali a igreja, ela tem um muro, né, com várias gravuras, assim, né? E eu me ajoelhei justamente na frente de uma que é o germe de trigo. E aí me vinha no coração aquela passagem, né, que o trigo ele precisa cair na terra e morrer para ele dar muitos frutos. E foi aquilo então assim que foi o consolo que eu tive. Eu fui na missa de corpo presente do Guido, fiz questão de entregar, né, o primeiro livretinho do meu casamento, porque Guido estava lá, escalado, né, seminarista Guido Schaffer, para ser um dos celebrantes. E que música toca na comunhão? E quando amanhecer... E aí as minhas últimas palavras pro Guido foi assim, brother, tamo junto. Você aí de cima, eu aqui embaixo. E vamos continuar aqui levando o nome de Jesus para muitas pessoas. Né? E quinta-feira agora vai fazer 16 anos. Né? 16 anos. Parece que foi ontem, né, cara? E o processo de beatificação aí, correndo Continua. solto. Muitos Graças a milagres a Deus. gente escuta com Muita intercessão do graças a Guido, Deus. né? Você sabe que eu não te contei, né? É que esse papo é pra horas, cara. Não, e a Flávia já tá ali, ó. Acabou o tempo, encerra o programa. Eu conheci o salva-vidas que tirou o Guido. Sério? Meu Deus do céu. Depois eu te conto. Não, depois a Impressionante. gente vai ter que fazer um novo programa. Novo programa, continuando dessa parte aí que você colocou. E a assim, Flávia que é bem mandou, a comovedor, Flávia né? Lobo mandou mensagem aqui que ela apurou. Como ninguém é perfeito, né? Flamengo. O Guido era Flamengo. Eu sabia. Eu sabia, por isso que o Flamengo tá ganhando. Guido, tá bem, fica bem ali que tá tranquilo. São Judas Tadeu e venerável Guido Schaffer, né? Essa duplinha aí. E me perguntaram se o Guido era flamenguista. Lá, a garotada lá de Niterói, que a gente foi falar um pouquinho do Guido pro pessoal da Crisma. Tio, chamado de tio já pega mal, né? O cara chamado de tio, aí eu vejo como é que tô velho. Tio, o Guido era o quê? Eu falei, cara, eu não sei, ele era flamenguista. Eu falei, olha, vou perguntar, tô na dúvida. Eu sei que o Maurício era tricolor. Pessoal, infelizmente temos que encerrar o programa. Quero muito agradecer a participação de vocês, Samir, Dudu, muito obrigada. Nos vemos quinta-feira, então, na Praia do Guido. Faz o convite aí, Dudu. Então, pessoal, estão todos convidados, ou melhor, convocados, né, como diria o venerável Guido Schaffer, né, quando estava entre nós, para participarem do Dia na Praia, lá na Praia do Guido, que fica ali no Posto 11 do Recreio dos Bandeirantes. Em frente ao Posto 11, né? Em frente ao Posto 11, exatamente. E começamos às 8 horas da manhã com a bênção das pranchas. Então, você surfista, traga sua prancha. Você católico, enfim, apaixonado por Deus, é mais do que convidado para participar conosco desse dia de celebração da nossa fé.
Teremos também o terço do Guido, na sequência da bênção das pranchas, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão ao longo do evento. A Santa Missa começa às 10 horas da manhã. Vamos ter uma música belíssima conduzida pelo Samir aqui e o grupo Fogo do Espírito Santo. E terminamos com a roda dos surfistas no final, que fecha o evento. Então você também que gosta de ondas maiores, né, se prepare. Eu vou levar a bola para bater altinha também. Quem quiser ficar na areia bem, comigo. Essa alternativa. Padre Marcos, muito obrigada. Eu vou pedir para o senhor deixar a bênção para os nossos ouvintes. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então você pode seguir o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.